Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Viva Mais Natural. Hoje eu trago mais plantas medicinais, mais uma planta diferente para a nossa coleção. Hoje eu trago erva de Santa Maria, a pedido aí de um grande inscrito, né? Ele sempre está aí comentando aí, né? Então ele pediu pra gente, né? Faz aí o vídeo do mastruz. Bem, então, Ferreira Pinheiro, né? Eu vou estar aqui falando a respeito da erva Santa Maria, a respeito do mastruz. Muito obrigado por você ter aí citado essa planta. Eu ia falar a respeito dessa planta, não seria agora que a gente às vezes vem assim na cabeça, né, para falar de uma planta e acaba que a gente vai deixando para depois e tudo mais, aproveita a estação para falar de uma outra, né? Às vezes aquela planta tá florida e a gente aproveita ali para tá falando dela, né? Aí você me despertou então o interesse aí para falar a respeito da erva Santa Maria ou então mastruz. Para você aí então, Ferreira Pinheiro, eu dedico esse vídeo, tá ok? Muito obrigado, gratidão por você ter citado essa planta. Então vamos falar hoje sobre o Chenopodium ambrosioides, importante planta que me deixou muito satisfeito de fazer este vídeo, tá ok? Então vamos conhecer então o Chenopodium ambrosioides, que é erva de Santa Maria, uma importante planta medicinal, não só no Brasil, mas também no mundo. Essa planta aqui que é uma planta praticamente originária do México, tá? No México ela é praticamente uma punk, utilizada demais na culinária. Eles utilizam a planta, né, a erva Santa Maria, muito na culinária. E é bem interessante que aqui no Brasil nós não temos esse costume, né? Inclusive ela é uma planta tóxica, mas a gente utilizando da forma correta, que até deu um trabalho para mim achar as informações corretas sobre essa planta aqui, porque a gente tem que ter muita responsabilidade. Por isso que simplesmente fazer um vídeo e jogar ele na internet falando sobre benefícios não é simples não, né? Não é só falar que a planta é boa para isso e para aquilo, é a gente ter responsabilidade de falar para que ela serve, como usar, né? Então tá aí para vocês todos aí, especialmente para o Ferreira Pinheiro, que pediu a respeito de Chenopodium ambrosioides, né, que é o nome científico aqui para a erva Santa Maria, ou no Nordeste muito chamado de mastruz. Então vamos falar sobre ela? Então estamos aqui com a erva Santa Maria, ou então mastruz. Ela também recebe outros nomes populares, como ambrósia, ambrosina, chá dos jesuítas, erva vomiqueira, erva matapulgas, né? Então também tem esses outros nomes aí. Mastruz, né? Bastante utilizado no Nordeste, bastante conhecido. O nome científico da erva Santa Maria é Chenopodium ambrosioides. Ela é uma planta assim de origem da América tropical, Antilhas, né, e México, bastante abundante aqui no nosso país. No México ela é uma planta muito utilizada, chamada de epazote, que é um nome, né, de origem asteca, significa Sociedade de Sorillo, né, que significa, né, traduzindo isso, significa sujeira de gambá, seria um fedor de gambá, né? Então ela é uma planta aí que assemelha o cheiro dela forte, seria assemelhado aí com o fedor de um gambá, né? Bem, naquele país, né, no México, já era usada essa planta aqui por povos muito antigos, né, que é o povo asteca, né, há muitos milênios, aonde o uso dela também está presente até nos dias de hoje, inclusive na culinária mexicana. Bem, então essa planta aqui, a erva de Santa Maria, ou então mastruz, ela é bastante utilizada no mundo todo, tá? No México ela é muito utilizada, mas aqui no Brasil também. Bem, tanto, né, aqui no Brasil como em outros países, ela é muito conhecida pelos o poder dela de ser vermífuga. Mas ela também é utilizada, por exemplo, contra úlceras, indigestão, né, a má digestão, ou então de indigestão, diarreia, né, verminose, contra aí diversos vermes, né, lombriga solitária, oxiurus, enfim, muitos outros vermes, né, que ela é uma planta assim que tem uma comprovação científica que
ela é comparada, por exemplo, com esses medicamentos como o albendazol, ou seja lá qual for o outro medicamento, tá? Bem, desde já eu quero falar para você sobre as contraindicações dessa planta. Por se tratar de uma planta que tem um poder aí, digamos assim, relativamente tóxico, né, uma planta tóxica, eu vou ter que falar aí para você as contraindicações, né, para você não ir direto nos benefícios, assim como tem tantos vídeos, que você vai ficar tão aí maravilhado com os benefícios e vai esquecer aí de chegar até o final do vídeo e saber, né, quais são as contraindicações. Então, primeiramente eu vou falar qual o motivo, né, pelo qual aí você talvez não possa usar essa planta, ou então conhece alguém que está fazendo esse uso aí indiscriminado, então você vai estar sabendo aqui o porquê que não pode estar usando essa planta aqui, em quais condições que ela é contraindicada. Bem, as contraindicações e os efeitos colaterais de Chenopodium ambrosioides. Bem, essa planta, se ela for usada em demasia, ou seja, em excesso, ela pode ser mortal. É isso mesmo, se você usar de forma errada, de forma exagerada, Chenopodium ambrosioides, ou erva de Santa Maria, né, o mastruz, você pode ser letal, tá? Então você pode morrer. Ou até então, se você for usando aí, né, ao longo do tempo e não parar. Porque essa planta que ela tem que ser usada durante uns 12 dias, no máximo, tá ok? Então se você faz o uso aí sempre da planta, não para de jeito nenhum, você vai intoxicando seu organismo, tá ok? Então seu fígado vai ficar sobrecarregado e você pode ter aí um problema hepático. Bem, então primeiramente você não pode usar em exagero, você não pode utilizar ele por longos períodos, né? Não passar aí no máximo de 12 dias com a dose indicada. Bem, você pode ter dores abdominais, taquicardia, insuficiência respiratória, sonolência. Bem, você também aí está contraindicado, tá? Você não utilizar essa planta caso tenha algum problema renal, cardíaco, crianças menores de 5 anos, está contraindicado. Contraindicado para pessoas que têm problemas hepáticos, né? Problemas no fígado, tá ok? Porque sobrecarrega o fígado, então não pode. Mulheres grávidas, lactantes, né? Então isso está contraindicado, tá ok? Porque pode sim causar uma intoxicação, tá ok? E a gente não sabe aí até ao certo o que pode causar, por exemplo, numa mulher aí que está amamentando. Afinal de contas, a toxina, né, da planta vai passar para o leite e, consequentemente, afeta a criança também. Bem, quais são as propriedades medicinais dessa planta, né? O que ela pode trazer de benefício para a nossa saúde? Sabendo agora das contraindicações, para aqueles que podem fazer o uso aí do Chenopodium ambrosioides, da erva Santa Maria, ou então mastruz, você pode aí ter os seguintes benefícios. Ela é uma planta antisséptica, digestiva, colagoga, bactericida, fungicida, anti-inflamatória, anti-helmíntica, né, ou seja, vermicida, né, contra vermes, né, vermífuga. Ela é antioxidante, ela é repelente, sendo muito eficaz contra diversos organismos, né, pulga, carrapato, piolho, pulgão. Nossa, é muita coisa, tá? Mosquito, né, pernilongo, muito eficaz, né, sendo um excelente repelente. Ela é analgésica, ela é sedativa, cicatrizante, anticâncer, inseticida, antiviral, expectorante, antibiótica, imunoestimulante. E vamos então conhecer o que essa planta tem de tão bom assim na sua química. Vamos então entrar dentro dessa planta de vez agora e conhecer o que ela possui dentro do seu interior, o que ela carrega dentro dela de tão bom aí para combater todos esses problemas, né? Bem, então vamos aí saber sobre os princípios ativos, a química da planta. Bem, então o que essa planta tem de bom? Bem, ela tem vitaminas, minerais, Wander, mas isso daí a gente já sabe, né? Toda planta tem, bacana, mas eu vou falar agora sobre, por exemplo, saponinas, flavonoides,
uma substância muito boa que ela tem, que é o geraniol. Ela também tem alfa-pineno, ela tem mirceno, ela tem paracimeno, ela tem paracimol, ela tem ácido butírico, ela tem ácido ferúlico, ela tem mais de 90% da planta, né, presente aí no óleo essencial dessa planta. Ela tem o ascaridiol. Você vai saber o que é esse ascaridiol, né? E é ele sim que é o tóxico, tá? Então aí o óleo essencial, se a planta por si ela já tem um grau tóxico, que a gente deve tomar cuidado, o óleo essencial sim, este sim, deve ser muito cauteloso a utilização do óleo essencial. Ele é bastante irritante, tá? Não só interno como externamente também. Então temos aí o aritosana, né? A aritosana. Então essa outra substância aí também nessa planta aqui, ela também tem o ácido málico, também tem o ácido vanílico, né? Outra substância também importante nessa planta. Então vamos conhecer aí o que são, pelo menos algumas, né, das características aí, o que esses ácidos, o que essas substâncias, esses químicos da planta aí podem fazer, né? Lembra que eu falei sobre o ascaridiol? Então, o ascaridiol ele está aí presente cerca de 90% do óleo essencial. Bem, o que é o ascaridiol? O ascaridiol é uma substância de origem natural, lógico, é de origem, por exemplo, aqui da erva Santa Maria, e apresenta, né, como um líquido incolor e tóxico. Ele tem um cheiro pungente, ou seja, repugnante, uma coisa talvez nojenta, um fedor, né? E ele é solúvel em muitos solventes. Ele está presente em cerca de 90% do óleo essencial, né, do Chenopodium ambrosiodis, aqui da nossa planta, da erva Santa Maria. E estudos mostram aí que o ascaridiol, né, é uma substância, por exemplo, muito eficaz contra o câncer de ovário, né, contra vírus, né, o picornavírus, por exemplo, né, que provoca aí a poliomielite, a meningite, né, constipação, encefalite, né. Em outro estudo mostra também que essa substância ela é eficaz combatendo diversas inflamações. Agora, por exemplo, vamos aqui para o geraniol. O geraniol é uma substância da classe dos monoterpenos, muito utilizado na indústria para a fabricação de produtos agrícolas, domésticos e cosméticos. Tem um cheiro já agradável, como de rosas, a toxicidade quase zero, porém há a possibilidade de causar alergia. Por esta razão, os cosméticos apresentam a concentração dessa substância nos rótulos, por determinação da Anvisa. E essa substância chamada geraniol, ela é muito utilizada pela indústria, né? Conforme até já falado. Bem, mas ele foi utilizado, por exemplo, num estudo em Israel, mostrando que ele teve 75% de eficácia contra o Aedes aegypti. E em contrapartida, por exemplo, temos aí a citronela, que teve 22% de eficácia, e o linalol, que teve 52% de eficácia. O linalol está presente, por exemplo, no capim-limão, né? Então ele teve 52% de eficácia contra o Aedes aegypti. Já a erva Santa Maria, com o seu geraniol, ela teve 75% de eficácia contra o Aedes aegypti, né? Sendo aí um excelente, né, muito eficaz aí contra mosquito, né? No caso contra o Aedes aegypti, mas é contra qualquer outro tipo de mosquito. Então temos então um excelente repelente com 75% de eficácia contra mosquito, e principalmente contra esse bendito mosquito da dengue, né? O geraniol ele é utilizado, né, para substituir repelentes, né, para substituir produtos químicos que são utilizados aí para ser fungicida, né, para afugentar, né, algum inseto, afugentar
que seja bactéria, que seja qualquer micro-organismo, né, para danificar, por exemplo, um fruto. Então é utilizado em alimentos para conservar alimentos, né, para substituir aí algum outro produto químico, né, que tem essa função. Então o geraniol, ele é antifúngico, antitumoral, gastroprotetor, bactericida, antibiótico e antioxidante. Bem, então outra substância também presente aqui na nossa plantinha milagrosa, que é a erva Santa Maria, Mastruz, o Chenopodium ambrosioides, é o ácido butírico, também chamado de ácido butanóico. Ela está presente, esse ácido está presente, por exemplo, na manteiga estragada, né? E o que dá aquele sabor e cheiro característico, né? Caracterizando aí aquele mau cheiro, né? Também esse ácido, ele caracteriza, por exemplo, o vômito, o pum. É nojento, né? Mas então, é porque esse ácido butírico aí, ele está bastante presente aí nesses odores, né? Então, assim, lembra que eu falei a respeito do nome da erva Santa Maria, que é comparado com a caatinga de gambá? Então, ela faz jus ao nome. Mas o ácido butírico, ele não é só esse fedor todo não, tá? Ele possui benefícios para a saúde. Por exemplo, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade de Veterinária e Zootecnia, ela fez um estudo, né, e mostrou que o ácido butírico encapsulado, ele foi muito eficaz contra a salmonela entérica. Por exemplo, foi feito o estudo utilizando frangos de corte. E como conclusão desse estudo, né, a substância melhorou a saúde intestinal, né, e dos órgãos desses animais. Aumentou a imunidade humoral, ou seja, o aumento de anticorpos, né, deixou aí a defesa desses frangos muito melhores depois que fez o uso aí encapsulado do ácido butírico. Vamos fazer uma geral aí do Chenopodium ambrosioides. Quais são os benefícios do Chenopodium ambrosioides, do Mastruz, da erva Santa Maria? Chenopodium ambrosioides, ele é excelente contra vermes, bactérias, insetos, carrapatos, pulgas, piolhos, pulgões, pernilongos, vírus, micro-organismos em geral, lombriga solitária e mais um monte de coisa. Ele é contra dores, resfriados, inflamações, dermatites, reumatismo, bronquite, infecções bacterianas, doenças renais e mais um monte de coisa. Ele é contra cólica, antioxidante, antitumoral, refluxo, hemorroidas, aumenta a imunidade, reduz a pressão arterial. Nossa, é muita coisa numa planta só, né não? É uma planta tóxica? Pode até ser, mas se você faz o uso de forma correta, tá vendo o tanto de benefício, o quanto de coisa boa você pode aproveitar aí da erva Santa Maria, do Mastruz? Então vamos agora para uma curiosidade que eu falei a respeito da Covid-19 e o Mastruz. Essa informação, eu vou deixar o site aí para vocês, tá? Essa informação você vai encontrar no site oficial da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Bem, essa pesquisa investiga o potencial do Mastruz como um fitomedicamento para o uso aí contra a Covid-19. Pesquisadores da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e da UEAM, né, da UEA, né, que é a Universidade Estadual do Amazonas, e da Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito, né, uma pesquisadora de lá. Para quem não sabe, Itabirito, região ali de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, publicaram na revista internacional do Instituto, né, Oswaldo Cruz, lá presente no Rio de Janeiro, um estudo sobre o potencial do Mastruz, da erva Santa Maria, como um fitomedicamento contra a Covid-19. Bem, nesse estudo não deixa exatamente claro que ela é sim eficiente contra a Covid, mas mostra que diante de tantos benefícios que Chenopodium ambrosioides, que a erva Santa Maria, que o Mastruz tem, ela sim pode ser aí uma promissora planta, né, contra este mal aí que as pessoas não estão achando a cura. Por quê? Porque ela é uma planta que eleva demais o sistema imunológico. Então, o segredo é esse, é você ter o sistema imunológico forte
para não contrair a doença, tá ok? Mas se caso tiver também, ele é muito eficaz combatendo. O estudo ele foi um estudo computacional, onde é simulado os processos naturais de comportamento das substâncias da planta sobre os enzimas dos vírus, né? Bem, nesse contexto, diz o estudo que os flavonoides do mastruz foi eficaz, né, na ancoragem das enzimas do vírus. E, como conclusão, o estudo revela que Chenopodium ambrosiоides tem um potencial terapêutico contra a Covid-19. Bem, uma nota, tá? Bem, nesse estudo, o estudo não deixa claro, como já falado, né? E eles deixam a ênfase que o estudo é computacional e que precisa, por exemplo, né, que seja aí feito o estudo in vivo e in vitro, né? In vitro é laboratorial, né, aquela coisa ali mais da célula, ver como que se comporta, né? E em vivo seria a utilização, por exemplo, numa cobaia, né? Numa cobaia, então assim, para saber realmente se vai ser tão eficiente assim contra a Covid. Mas desde já também quero deixar claro aqui que diante do desespero aí da situação não vai fazer o uso abusivo da planta, porque por isso mesmo no começo do vídeo eu já falo sobre as contraindicações e também falo a respeito do uso abusivo da planta, tá ok? Não se desespere, tem muita planta eficaz aí para você elevar seu sistema imunológico, se você está pensando então fazer o uso dele, tá ok? Se você puder fazer o uso, bacana, faça o uso da forma correta, né? Mas se você não pode, não vai abusar, porque senão você quer evitar um problema e provocar outro. Repetindo mais uma vez as contraindicações, então está contraindicado para as gestantes, lactantes, né, pessoas que tenham problemas renais, crianças menores de 5 anos, o uso prolongado por no máximo 15 dias. Então vamos agora para o modo de uso. Se você for fazer uma infusão, o chá do Chenopodium ambrosiоides, né, da erva Santa Maria, mastruz, você vai utilizar 10 gramas da planta picada para 1 litro de água. Mas quanto que é 10 gramas? É uma colher de sopa. Uma colher de sopa da planta picada para 1 litro de água. Aí você toma aí 3 vezes ao dia. Não mais do que isso, tá ok? O extrato fluido, você vai utilizar 5 ml do extrato, ou seja, uma colher de chá. O suco, você pode utilizar 2 colheres de sopa para 1 copo de leite de 200 ml. Bater, tomar esse copo aí por 3 dias consecutivos, tá? Não mais do que isso. Bem, como repelente, coloca num local estratégico, né, para espantar os insetos. Você pode estar colocando os galhos dele verde ou então seco, num lugar aí que você quer, num lugar estratégico, né, por exemplo, debaixo de uma mesa, né, para eles não picarem suas pernas, debaixo da cama, para ele não estar incomodando, né, durante a noite, ou então debaixo do colchão. Aí fica a seu critério, né, conforme você quer colocar aí no lugar que você esteja próximo, né, para os mosquitos aí não tá, ou então mosquito, percevejo, seja o que for, né, para não se aproximar, tá ok? Então, como repelente você pode estar fazendo isso. Ou então, por exemplo, você pode macerar, né, amassar, né, pegar uma colher de sopa, tá? E adicionar até um pouco de creme mesmo, tá? Amassar ele, adicionando um pouco de creme e aplicar sobre a pele. Vai ter um efeito aí, né, de analgésico, de anti-inflamatório, né? Se você tiver uma contusão, vai ser até bom também, né? E ao mesmo tempo tá repelindo, tá ok? Bem, se você também quiser fazer um emplastro, né, se quiser fazer um cataplasma, né, você pode macera, né, esmaga, né, uma colher de sopa da planta picada, né, e até formar uma papa, né, amassar bastante formando uma papa. Aí você adiciona argila e adiciona um pouco de sal, tá, e aplica no local e cubra com um pano ou enfaixe, né, com uma gás. Aí vai ter o efeito aí contra, por exemplo, contorções, né? Você aí tiver alguma dor ali, alguma inflamação, né? Bateu alguma parte do corpo, então você pode estar utilizando, tá ok?
Bem, então gostou? Foi informação pra caramba, né? Eu falei para vocês aí que o vídeo ia ficar um pouco longo, porque essa planta aqui requer bastante cuidado por ser uma planta tóxica e ela é uma planta muito utilizada, então a gente tem que ter bastante cautela aí para falar sobre ela. Você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu quero te agradecer imensamente, muito obrigado, tá ok? Muito obrigado aí a todos vocês. Deus o abençoe, e conforme o Ferreira Pinheiro aí, né, pediu para falar sobre a erva Santa Maria, pediu aí para falar sobre o mastruz, então faça o mesmo. Se você quer aí que eu falo sobre uma planta, né, talvez eu não conheça essa planta, então pode estar aí pedindo aí que assim que possível eu mostro essa planta aqui no canal, tá ok? Então é isso, muito obrigado a você, um grande abraço, compartilhe essas informações, mais uma vez cautela ao usar a erva Santa Maria, assim como qualquer outra planta. Bem, então você viu aí Quenopódio ambrosioides, erva Santa Maria, né, ou mastruz. Então é isso, muito obrigado, tchau, tchau, fique com Deus, tchau, tchau.